Nós vamos adiante para tratar de um tema que está na preocupação de todos os gaúchos nesse momento. Tem um alerta de possibilidade de ciclone extratropical passando nesta sexta-feira aqui pelo estado. Vamos conversar com o meteorologista do Centro de Monitoramento da Defesa Civil aqui do estado, Bruno Ribeiro. Bom dia. Oi, bom dia, Jeane. Bom dia a todos os ouvintes do Gaúcho. Bom, Bruno, qual deve ser a dimensão, o que deve acontecer pela previsão na qual vocês trabalham na Defesa Civil nesta sexta-feira aqui no estado? Deve preocupar? Que orientações são dadas pela Defesa Civil? Nós esperamos a formação desse ciclone extratropical. Ele vai se formar sobre o Rio Grande do Sul e depois vai se afastar do estado em direção ao Oceano Atlântico. E esse ciclone ele vai trazer uma série de riscos, né? Então ele vai causar temporais aí, que podem trazer granizo, rajadas de vento intensas, e também a chuva que pode ser bem intensa em um curto período de tempo. Então nós estamos falando aí de pontos do estado que podem ter até em torno de 100 milímetros em 6 a 12 horas. Então é uma chuva que vai ser bem intensa. 100 milímetros, só para o nosso ouvinte entender, seria chuva para uma semana inteira? Não, essa seria chuva em um período de poucas horas, em 6 a 12 horas. Digo para um comparativo, para o nosso ouvinte entender o que significa os 100 milímetros. É a chuva esperada para um período bem maior, né? De quantos dias? É uma chuva que, geralmente, em um mês, em pontos do Rio Grande do Sul, chove 100 a 150 milímetros. Então, para você ter uma ideia, seria uma chuva de, mais ou menos, acontece em um mês. A chuva normal, de um mês em poucas horas. Curto. Isso, mais ou menos essa comparação que dá para ser feita. Isso indica que temos que tomar cuidado com possíveis alagamentos. Exatamente, principalmente em áreas urbanas, né? Se houver uma chuva muito intensa em algumas áreas urbanas, pode haver alagamentos. E também tem um impacto hidrológico, alguns pequenos córregos, pequenos rios podem ter alguma elevação, pode ter algumas enxurradas em pontos isolados também do estado. Então são todos riscos que existem, principalmente ao longo dessa sexta-feira. Essas tempestades elas devem começar na madrugada de sexta-feira e o período com chuva mais intensa deve ser entre a madrugada de sexta-feira e a tarde de sexta-feira. Então são os períodos mais críticos em termos de chuva. A gente tem muita memória recente das enchentes, né, das tragédias que o Rio Grande do Sul enfrentou. É possível fazer um comparativo deste risco que vocês estão calculando para agora, que existe para agora, em relação ao que nós enfrentamos? O risco, nada se compara ao que aconteceu nessas últimas enchentes, né? Um risco de, claro, pode ter alguma elevação em alguns rios, a região mais vulnerável, por exemplo, a região dos vales, a região da Serra também são regiões que têm potencial. Serra e vales, que tem potencial, a gente tem um corte aí. Quando fala em risco para os vales, me dá um arrepio. Dá arrepio na gente aqui. Para qualquer lugar, né? O alerta é muito específico que nos vales do Caí e do Taquari, há o risco, foi o que a Metsul também informou, que há risco de enchente no Taquari e no Caí. A gente vai tentar refazer a ligação, a conexão com ele, por causa do vídeo, né? Tava bastante sobrecarregado ali, vamos tentar refazer essa conexão, mas alerta para esta sexta-feira, madrugada de sexta-feira já é essa nossa próxima madrugada, quinta para sexta-feira. E para amanhã e até metade da tarde, ele estava falando da região dos vales e da Serra Gaúcha também. Em seguida a gente vai perguntar sobre o restante do estado, né? Qual a previsão para cada área aqui do Rio Grande do Sul. Já está de volta, Bruno? Oi, Jane, estou de volta aqui. Desculpa pela conexão. Você estava falando sobre as regiões mais atingidas, a região dos vales, Serra, e pode prosseguir a partir daí, por gentileza. O potencial de chuva ele se estende por outras regiões do estado. Então, região central, região oeste, também são regiões onde tem o risco de chuva intensa. O risco nos vales e serra é um pouco menor, na verdade, do que nessa região central do estado, né? Mas é um risco, como é uma área mais vulnerável, né? Algo que a população da região deve ficar atenta. Mas, como eu falei, não se esperam transtornos nem comparáveis ao que aconteceu nas enchentes anteriores, né? O que pode haver é chuva forte, vento... Chuva forte ao longo da sexta-feira, principalmente manhã e tarde. A possibilidade de granizo também, começando já na madrugada da sexta-feira, principalmente na região noroeste do estado e também na região norte.
e também ventos associados a tempestades que podem acontecer na região, principalmente noroeste e norte do estado. Então, a região norte, em particular, é uma região que pode ter alguns temporais que vão causar ventos aí acima de 100 km por hora na tarde de sexta-feira, né? Início da tarde até o início da noite. Então, para a gente frisar, é mais norte e noroeste e, como a gente pegou a conversa pela metade ali, vales e serra tem uma incidência menor. Isso, vales e serra é uma preocupação menor, principalmente a preocupação maior lá em relação à chuva. Chuva também no centro do estado e questão de temporais, granizo e vento noroeste e norte do estado. Porto Alegre e região metropolitana, como ficam? Porto Alegre, região metropolitana, tem uma pequena chance de uma chuva mais intensa, mas que pode até causar alguns alagamentos urbanos, mas é menos provável do que nessas outras regiões do centro e norte do estado. E o maior risco na região metropolitana e também no litoral norte, litoral médio e a região no entorno da lagoa é a questão dos ventos. Então, conforme esse ciclone se forma, a partir da noite de sexta-feira e madrugada e manhã de sábado, tem uma condição para ventos intensos associados ao ciclone ao longo dessa faixa leste do estado. Então, região da lagoa, região metropolitana e litorais médio e norte. Então, nesses pontos, principalmente nos litorais, os ventos podem até passar aí dos 100 km por hora. Tá. E em relação aos vales, que tu estavas começando a falar sobre os vales, né? Nós tínhamos visto que tem um alerta para os vales do Caí e do Taquari, que são rios que enchem muito rápido. Sim, ontem, com base nas previsões de ontem, havia uma perspectiva um pouco mais pessimista, né? Havia mais chuva na região dos vales e da serra e os modelos hidrológicos estavam indicando um aumento do nível desses rios até taxas de alerta e talvez chegando à cota de inundação em alguns pontos. Hoje as previsões são um pouco mais otimistas, elas indicam um pouco menos de precipitação nessas regiões, então a gente já espera um impacto um pouco menor, talvez chegando em cotas de alerta, mas não se espera inundações nessas regiões. Mas é claro, como é uma previsão, né, é importante que a população fique atenta às autoridades, à defesa civil, aos alertas aí, e caso aconteça alguma dessa chuva mais intensa naquela região, as pessoas têm que ficarem preparadas para tomar as devidas providências. Mas a chance hoje, ela é menor do que o que as previsões indicavam ontem e anteontem, por exemplo. Então teve um arrefecimento aí nas expectativas. É possível que seja menor ainda do que vocês estão projetando agora? Existe sempre essa possibilidade, sim, como a gente trabalha com previsão e a previsão, quando se formam esses ciclones, ela é bastante difícil, né? São eventos de baixa previsibilidade, então sempre podem haver mudanças. Então essas regiões ainda estão numa condição de alerta, principalmente associado a essas chuvas intensas, mas as previsões de hoje são um pouco mais otimistas em relação a isso do que as previsões de ontem, então já deve ter um impacto um pouco menor. E como a gente está mais perto do evento hoje, é mais provável que as previsões de hoje se concretizem do que as previsões de ontem, né? Quando a gente chega mais perto do evento, as previsões, a tendência é que elas vão melhorando, né? Ficando mais corretas. Bruno Ribeiro, meteorologista da Defesa Civil aqui do estado, muito obrigada por nos atender nessa manhã. Bom dia e bom trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Bom trabalho. É daqueles dias que a gente fica torcendo e rezando que a previsão não se confirme. Primeiro que essa está mais branda do que estava há 2 dias, né? Vai chegando mais perto, vai ficando mais assertiva, mas a gente espera que ainda assim passe, vá pro oceano e não cause transtornos aqui no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhando, claro, a Rádio Gaúcha sempre parceira dos nossos ouvintes e os nossos ouvintes, nossos parceiros, para nos informar o que acontecer a partir da próxima madrugada aqui no estado.